vocês façam militância, doutrinem os nossos alunos, elejam a esquerda e fiquem na miséria. Porque na miséria a pessoa é facilmente controlável. E agora os professores em greve com o governo que eles ajudaram a reeleger. Chorem à vontade, mas vocês elegeram, faço ele para vocês, pessoal. Em uma reunião repleta de tensão, os deputados da oposição alcançaram uma conquista significativa. Apesar do esforço dos governistas, eles aprovaram um convite para ouvir a ministra Esther Dweck, responsável pela gestão e inovação em serviços públicos, e debater sobre as greves na área da educação e a inércia do governo. Olá, eu sou Ricardo Raymond e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Essa reunião foi um verdadeiro campo de batalha, com acusações voando para todos os lados, entre os deputados da oposição e do governo. Nesse cenário, o deputado Paulo Bilinski foi implacável ao expor a falta de compromisso do governo Lula com a educação. Mas acredite, o deputado Gustavo Gaia foi além e deixou a base governista completamente desmoralizada e sem argumentos para contradizer suas palavras contundentes. Veja o vídeo. Quem tem autoridade moral para discutir sobre reajuste de professores aqui nesse país é o governo do presidente Lula, dado pelo voto que foi concedido pelo povo brasileiro, e os professores e os técnicos, são eles que têm que sentar na mesa. Então, se a ministra tem um lugar para estar, é na mesa de negociação com os professores e com os técnicos. Não é aqui servindo de palco para quem defende o fim das universidades públicas. Para aqui que ela arrume uma data que é menos prioritária do que a data que ela tem que dar para os professores, para os técnicos, para aqueles que realmente defendem a educação. Presidente, o governo propõe como data de comparecimento a data de 10 de julho. Mencionando a urgência da festa junina no Nordeste e a agenda internacional da ministra. Que é isso? Não é de bom tom dizer isso. Mas foi o que a senhora me informou. Não, senhor. O assessor da ministra veio comunicar os compromissos internacionais da ministra. E a festa junina. E eu brinquei com ele. Foi brincadeira, se é possível. Então. Ânimos brincar, já jocantes. não brincarei mais. Mas o problema é que a greve está bancada acontecendo. do Nordeste tem um determinado período que fica no São João. Foi isso que eu disse brincando com ele. Mas de agora adiante não brincarei mais. Em nenhum momento e por nenhuma circunstância. Não, mas a greve está acontecendo agora, Para dar continuidade, eu não posso conceder a palavra agora porque nós estamos em encaminhamento. Presidente, a sugestão foi 10 de julho. A sugestão é 10 de julho. Com essa sugestão de data, 10 de julho, fica aceito o convite. A pergunta é essa. Eu peço. É isso. Não, 10 de julho, a justiça ela só é válida se ela é rápida. A gente só vai conseguir solucionar o problema da greve se for agora. Em 40 dias aí já não serve mais pra nada. Então, deputado, são milhares de alunos prejudicados. Vamos dar prosseguimento. Nunca foi a data. Deputado Paulo Bilinski, 6 minutos para você fazer o seu encaminhamento. Logo após 3 minutos, vou conceder a palavra ao deputado Pedro Cantos por encaminhamento contrário, ok? Deputado Paulo Bilinski. Muito obrigado, presidente. Eu acredito que, da forma como está sendo conduzida essa negociação, a gente já enxerga o quão empenhado o governo está em encerrar essa greve. E quando a gente fala assim, encerrar a greve por greve, parece que é uma coisa pequena. Eu vou pedir silêncio aqui, por gentileza, senão eu não consigo me manifestar. Garante a minha palavra, presidente. Senhores, por gentileza, eu peço silêncio aqui na comissão. Como já disse outras vezes, o tema é delicado, há consequências para tudo que está acontecendo. O deputado vai fazer sua exposição por 3 minutos, encaminhando a favor da convocação da ministra, e logo após, contrário, o deputado Pedro Campos irá encaminhar. Peço silêncio para que nós tenhamos entendimento do que está sendo discutido. Caso contrário, isso aqui realmente não passa de mera explanação. Nós precisamos entender o que está sendo dito. Deputado Paulo Bilinski, por 3 minutos, por gentileza. Garantido sua palavra. Muito obrigado, presidente. Então vejamos, essa não é uma mera grevezinha pequena, uma coisa sem efetividade, sem prejuízo para a população. Muito pelo contrário, presidente, são mais de 100 instituições. Mais de 100 instituições em greve há mais de 60 dias. São 2 meses em que dezenas de milhares de alunos estão sem aula. Sem aula, sem educação, sem a possibilidade de ir para a escola.
E aí o pessoal fica... A coisa fica bugada, né? Existe um conflito gigantesco dentro da cabeça do brasileiro que está assistindo essa transmissão, porque ele olha, porra, como é que o Bilinski está defendendo a greve? Não é a continuidade do serviço público, o bem-estar da população? Eu estou defendendo aqui não a greve, eu estou defendendo o encerramento da greve. Só que para isso o governo tem que ceder. O governo tem que negociar e não quer. Em audiência pública, com a Sâmia Bonfim, foi dito para os sindicatos: a proposta final é essa e acabou. Se não quiser, continua com a greve. Essa é a postura do governo. O governo não está atendendo aqueles que estão do lado dele. A gente não tem como negar. A educação é o reduto da esquerda, pô. Todo mundo sabe. O sindicato é o reduto da esquerda. E mesmo assim o pessoal está tendo dificuldade com o governo. Por quê? Porque é esse governo que na hora de negociar vem dizer assim: ah não, a gente não pode agora porque tem São João. Porra, não é assim. Aí é demais. Não é assim. Isso aqui é prioridade pro povo brasileiro. Eles estão tratando desse jeito. Ah, quer a negociação? Pega isso aí, acabou. Ah não, eu não vou porque tem São João. É assim que eles estão tratando. Zero valor pro professor, zero valor pros técnicos e zero valor pro aluno. O maior prejudicado, o professor está com a vida ganha, o salário garantido. Cadê a educação do aluno? Cadê o governo do amor? Vocês são maioria aqui na comissão. E sabe como é que eles vão votar, Brasil? Vão votar contra. Eles querem esconder a incompetência do governo, passar um pano, jogar para baixo do tapete. É isso que eles querem. Então, presidente, peço encarecidamente o voto dos meus colegas para a gente garantir essa convocação e, principalmente, peço que aqueles que vão votar contra, que a gente já sabe quem é, que eles sejam devidamente responsabilizados pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Presidente, eu quero direito de resposta. Eu fui citada com ironia, com deboche, em verdade, eu quero responder. Vossa Excelência foi citada com veracidade. Com a devida... Só confirma com devido, que, de fato, Como ela foi citada atribuiu, eu no também concurso. atribuiu. Com devido... Eu também... Senhores, por gentileza, para conceder a palavra ao direito de resposta, deputada Sâmia Bonfim. Presidente, eu sou uma das primeiras a dizer que sim, a ministra Esther Dweck deve receber os manifestantes grevistas das universidades e dos institutos federais, porque isso é um pleito que ela fez diante da negativa do atual representante do MGI na negociação, do pleito feito tanto de reajuste salarial quanto de reestruturação da carreira. É um pedido feito que nós, parlamentares, inclusive, já levamos a ela, e é muito importante que essa reunião seja feita, porque, de fato, essa greve ela precisa ser encerrada da melhor forma possível, que é atendendo à reivindicação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas muito me espanta que deputados de extrema-direita, que nunca pisaram o pé nas universidades para apoiar essa greve, que inclusive aqui nós fizemos uma série de audiências públicas, eu mesma presidi 2 dessas audiências, mas tiveram outras, uma série de manifestações nas cidades e aqui em Brasília, que estão há meses, há 90 dias, pleiteando melhores condições de trabalho, reivindicação salarial, reestruturação da carreira, recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. Venham aqui posar de paladinos daqueles que defendem os professores da educação pública brasileira, presidente. Inclusive, durante o governo Bolsonaro, nem sequer teve mesa de negociação. Foi 0% na testa pelos 4 anos. Tempo de resposta e tempo de discurso, a greve presidente. É 1 minuto, regimental, pela mas ordem. nós não admitimos demagogia de deputado de extrema-direita que não se importa com a educação, que é... Obrigado, deputada Sâmia. A gente está tendo um entrave hoje que, ao meu ponto de vista, está sendo muito benéfico para deixar bem claro o posicionamento que os lados do espectro político se colocam aqui em relação à educação, e se realmente elas valorizam a educação ou se é a instrumentalização da educação como uma plataforma política. Nós estamos aí com mais de 100 instituições, como meu amigo Paulo Belisque disse, em greve há 70 dias. Não são 60, Belisque, são 70 dias. Dezenas de milhares de alunos não estão podendo comparecer às salas de aula, participar das suas aulas.
E o que o governo faz? Ao invés do governo tentar resolver essa situação, aqui na Comissão de Educação, ele tenta a todo custo impedir que nós alcancemos uma solução. Eu acho interessante que a comissão hoje esteja lotada, percebe-se que muitos presidentes de sindicatos e representatividade dos sindicatos, dos professores, da educação esteja aqui para entender o que eu vou dizer para vocês. O sistema educacional hoje no Brasil está sendo instrumentalizado como uma formação ideológica, doutrinação e formação de idiotas úteis. Muitos, inclusive, estão aqui. O que fica bem claro, nós queremos a resolução desse problema, nós queremos que os alunos voltem a fazer as suas aulas e que as demandas dos professores sejam atendidas. E o que o governo e que a esquerda está tentando fazer? Impedir que isso aconteça. Dizendo eles que não tem como fazer um reajuste salarial agora porque o dinheiro não está disponível, mas está taxando a população brasileira todos os dias. Nós vimos agora essa semana, que ficou escancarado também, a tentativa de esconder o fato de que foi o governo que está tentando taxar as compras das blusinhas internacionais, os mais pobres. Esse governo não para de superar o Bolsonaro. Presidente, uma coisa tem que ser admitida. O governo Lula realmente está superando o governo Bolsonaro em vários pontos. Aqui no antagonista, Lula supera Bolsonaro. Foram 629 greves em 2023, no primeiro ano do governo Lula, contra 566 registradas no primeiro ano do governo Bolsonaro. Lula superando Bolsonaro em greves. E dessa vez, essa é a parte curiosa, presidente, a greve está vindo justamente daquele setor que mais trabalhou para eleger esse presidente. Que mais trabalhou para eleger o seu algoz. Estão agora indignados por estarem sendo ignorados, humilhados e rejeitados pelo presidente que eles doutrinam os jovens a votar nas eleições. Nós tivemos essa semana uma clara demonstração do que está virando a educação brasileira. Na Assembleia Legislativa do Paraná, professores doutrinando os alunos a invadirem um prédio público de forma violenta, quebrando vidraças, aterrorizando os funcionários daquela instituição, porque eles não querem que a educação seja melhorada. Um projeto de lei no Paraná que tornaria mais eficiente a gestão das escolas, e o que os professores fizeram? Pegaram os alunos, mobilizarem jovens alunos para irem lá e agirem, para invadir um prédio público. Aí eu pergunto, será que eles vão pegar também 17 anos de cadeia? Será que o Alexandre de Moraes vai colocar ele no inquérito dos golpistas? Ou, como sempre, a esquerda pode agir com violência, pode invadir prédio público, pode causar o terror, porque é o terror do bem, é a invasão do bem. Na Universidade Federal de Goiás, presidente, a gente teve uma cena deplorável. Uma pancadaria, murros, pontapés, cadeira voando, numa reunião de professores. Uma briga entre sindicatos. O sindicato, que é o pelego do governo, brigando com o sindicato que luta pelos direitos dos professores. Murro sendo dado em professor na cara de professor. A culpa é de quem? Do Bolsonaro, Zambelli? Porque só falta eles darem um jeito agora de fazer um contorcionismo da narrativa e colocar a culpa disso no Bolsonaro. Olha, esse governo, de certa forma, está sendo muito bom no sentido de mostrar realmente o que a esquerda é. Porque agora nós temos um fácil parâmetro de comparação do governo anterior para esse. O que a esquerda tem feito agora? Sem pandemia, nós já estamos com um rombo no déficit público maior do que na época da pandemia. Dengue, 80% dos casos de dengue no mundo estão aqui no Brasil. 80%! Acho que já são 4 mil mortes em dengue. A partir de quantas mil mortes a gente pode chamar de genocida? Quantas? Porque para mim, esse governo já está virando genocida com uma doença que é facilmente tratável e facilmente prevenível. Nós tivemos aqui um relato do presidente que o governo decidiu cortar 180 milhões que seriam destinados à Comissão de Educação. Os cortes da educação não param de vir. Corte da segurança pública, corte na saúde. E agora nós temos as agências reguladoras reclamando do apagão financeiro de 20% e que elas deixarão de funcionar. O IBAMA já não funciona mais. Graças a isso, nós temos um aumento de 900% nas queimadas do Cerrado. Do Pantanal, me desculpa, porque o Cerrado também está sendo desmatado.
recorde em desmatamento da Amazônia, morte de Yanomami. Mas o governo fala que não tem dinheiro para pagar o salário dos professores, mas está taxando as comprinhas das blusinhas dos mais pobres. Presidente, nós vamos ter em alguns momentos uma votação. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma votação desse requerimento de convocação da Esther Dweck. E essa votação vai ser emblemática para mostrar quem é a favor, quem é contra a educação. Emblemática para mostrar quem usa a educação para uma fábrica de militância ideológica ou realmente quem se preocupa em uma educação de qualidade. Nós queremos resolver. Digo mais, professores e presidentes de sindicatos, por nós da direita, o reajuste seria atendido. O reajuste seria atendido. Pela esquerda, não. Querem que vocês façam militância, doutrinem os nossos alunos, reelejam a esquerda e fiquem na miséria. Porque na miséria a pessoa é facilmente controlável. Então reclamam do governo Bolsonaro que deu o maior reajuste na história para os professores. O maior reajuste na história. E agora os professores em greve com o governo que eles ajudaram a reeleger. Chorem à vontade, mas vocês elegeram, faz o L para vocês, pessoal. A ministra de Lula terá que comparecer à Comissão de Educação da Câmara no próximo dia 26. Será a oportunidade dela explicar porque o governo Lula parece ter virado as costas para a classe que tanto lutou para a sua eleição.